Anderson falou? Semana passada, aí, tá vendo? Viu? Me pegaram bonito agora. Semana retrasada, que foi a EBD, que o Ellison falou sobre a vida de Jesus. Vida e a biografia de Jesus. Quantos se lembram o que o Ellison falou? A gente falou sobre Jesus como Cristo. Pode falar, irmão. Vou levar o microfone aí. Sobre a genealogia de Jesus Cristo, né? E tantas outras coisas, né? A complexidade é sempre importante. Até quando eu comecei a ler a genealogia, né? Eu até quis parar um pouco, né? Porque nós somos um pouco preguiçosos no sentido de querer de ler, né? Mas é importante a gente ler para entender o contexto, né? Entendendo o contexto, a gente entende como um todo. Amém. Então, relembrando, o Ellison tinha falado, a gente trouxe, que era a primeira lição, que ele falava sobre a biografia de Jesus. E ele mostrou, né, Jesus como filho do homem, filho de Davi, e Jesus como filho de Deus. E ele trouxe essas reflexões. E... Amém? Amém. E hoje a gente vai continuar falando sobre palavras marcantes. Palavras que marcaram a gente, que marca a humanidade, que marca ao longo dos séculos. Palavras que foram faladas há mais de 2000 anos atrás. Então, irmãos, é esse daqui, ó. Quem está no grupo lá de informação? Essa revistinha daqui. A gente tem a digital lá no grupo de informação. Aí, não sei se ainda tem, irmão Jorge, revista. Não? A gente entregou assim que acabou aquela anterior, a gente começou a entregar essas novas para os irmãos. Aí, mas acabou. Se acabou, lá no grupo de informação a gente tem a revista digital que o irmão pode acompanhar. Lição 2, palavras marcantes, tá? E vamos combinar algumas coisas aqui. A gente está numa EBD. Então, é muito importante a participação dos irmãos junto com a gente. Até quem está na live pode participar, mandando mensagem. Os garotos estão lá, vendo lá o chat. Qualquer pergunta, qualquer acréscimo, então ele vai estar falando para a gente. Irmão, sinta-se à vontade. Eu quero aprender com vocês. Eu estou aqui para aprender com vocês. E vamos continuar. Então, palavras marcantes. Hoje, o título da nossa lição é Palavras Marcantes. Mas como assim palavras marcantes? Vamos pensar nas palavras de Jesus. Elas marcaram séculos, marcam milênios, né? Tem mais de 2000 anos. Mas eu quero que os irmãos façam uma reflexão nesse momento e pensem em palavras que marcaram a vida de vocês ao longo dessa jornada todas que vocês tiveram. Pode ser a palavra de uma professora, pode ser a palavra de um patrão, pode ser a palavra de uma palavra da Bíblia, pode ser a palavra de um pastor, do pastor Rafael, do nosso saudoso pastor Eliakim. Mas essa palavra tem que ser algo que foi assim, caraca, depois que eu vi aquilo dali, foi um divisor de águas. É tipo um antes de Cristo e depois de Cristo. Teve um antes da palavra e depois da palavra, depois da frase. Então, os irmãos estejam aí refletindo, que eu vou estar lendo ali o texto base da nossa lição. Enquanto isso, os irmãos vão refletindo no qual foi essa frase que marcou vocês. Lá em João 7:46. Diz assim. Eu vou ler desde o início, que aí vai dar bastante tempo para os irmãos refletir, porque a gente tem que ler todo o contexto do texto para poder entender. Então eu vou ler do 7, do 1 até o 46, e os irmãos vão refletindo aí numa palavra que possa ter sido marcante na vida de vocês. João 7, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus.
Portanto, os seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que eu procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Porque nem seus irmãos acreditavam nele. Então disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho, que são mais as suas obras. Subi vós às festas, e eu ainda não subirei à festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E tendo dito essas palavras, ele permaneceu na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa, não em público, mas como que secretamente. Então os judeus o buscavam na festa e diziam: onde está ele? E havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam: ele é um bom homem, e outros diziam: não, pois ele engana o povo. Todavia, nenhum homem falava dele publicamente, por medo dos judeus. Ora, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo: como este homem conhece letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E ainda assim nenhum de vós cumpre a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tu tens um demônio, quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse-lhe: eu fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais. E no dia do Shabat circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no dia do Shabat, para que a lei de Moisés não seja violada, como vós irritais comigo, porque no Shabat eu fiz um homem inteiro são? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo um reto juízo. E alguns de Jerusalém diziam: não é este que eles procuram matar? Mas eis que ele fala publicamente, e nada lhe dizem porventura. Sabeis os governantes que este é verdadeiramente o Cristo? Entretanto, nós sabemos de onde este homem é, mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. Então clamava Jesus no templo, enquanto eu ensinava, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço. Porque dele eu sou e ele me enviou. Então eles buscavam prendê-lo, mas nenhum homem lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, ele fará ainda mais milagres do que o que este homem tem feito. Os fariseus ouviram a multidão, murmuraram essas coisas a respeito dele, e os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prenderem. Então disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, então eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscais e me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus um para os outros: para onde ele irá que não o acharemos? Ele irá para os dispersos entre os gentios, ou ensinará os gentios? Que tipo de palavra é esta que ele disse? Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito, que havia de receber o que neles cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam: verdadeiramente este é o profeta.
E outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs a mão. Então os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram por que não o trouxeram. E respondeu os oficiais: Nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhes os fariseus: Vós também foste enganado. Algum dos governantes ou os fariseus acreditou nele? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, o que de noite for até Jesus, sendo um deles, disse-lhe: Porventura julga a nossa lei algum homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? E ele respondeu e disse-lhes: És tu também da Galileia? Examina e vê, porque da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua própria casa. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelo privilégio da leitura da Tua palavra. Venho te pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja tomando esse local e que a gente venha falar somente aquilo que Tu queres, Senhor Deus. Venha, usa-nos, Deus, de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu desejo. Essa oração que eu te faço, Filho amado Jesus Cristo. Amém. A gente viu aqui um relato de Jesus, ele, como várias outras vezes, ele discutindo com os mestres da lei daquela época. E ele teve uma discussão séria, ele estava sendo perseguido, ele estava na Galileia, e ele estava sendo perseguido na Judéia. E os militares daquela época, os soldados, foram para prender ele, porque estava amontoando-se um povo em volta dele, e esse povo estava gerando um burburinho, né? Aquele monte de pessoas em volta, e os soldados começaram a ficar preocupados. E os líderes tinham mandado aqueles soldados para pegar ele e levar até o Sinédrio, para Jesus ser acusado. E esses soldados, eles falaram que nunca tinham visto um soldado romano, ele nunca tinha visto uma pessoa falar igual como Cristo falou. Foram palavras que marcaram a vida desses soldados. Mas aí dos irmãos, a gente deu aquele tempo para os irmãos refletirem. Algum irmão tem alguma palavra, alguma frase que tenha marcado a vida de vocês, que queiram compartilhar? Eu não sei se eu estou saindo da câmera. Estou não, né? Irmão, eu vou te levar aí. Pera. Bom dia, irmãos. Uma frase que meu pai falou que eu não esqueço nunca. Diz assim: não há bem que não se acabe e não há sofrimento que não tenha fim. Eu nunca mais esqueci essa frase. E uma outra frase foi minha mãe que falou: as palavras têm poder. Então a gente tem que ter cuidado no que fala também, né? E ter a ideia de que realmente nada é eterno. A gente aproveitar um dia e confiar mais no Senhor. Mais alguém? Alguma palavra? Frase? Tem uma coisa que o pastor Eliakim falou há bastante tempo atrás, né? Que é Igreja Marche. E aquilo dali impactou na minha mente, exatamente. Aí impactou na minha mente, que a igreja tem que marchar. Os irmãos lembram quando foi? Que ele falou, marcha, igreja? Foi a última mensagem dele, a mensagem mais impactante. Usou lá Êxodo, a travessia do Mar Vermelho. Mais alguém? A palavra de Deus nos exorta a ter muito cuidado com o que falamos. E um dia eu ouvi, no meio secular, o seguinte: cuidado com o que você fala. Porque o que você fala pode ser usado contra ou a favor da sua pessoa. Isso aí me marcou muito. A gente precisa prestar muita atenção. Às vezes a gente está falando algo que está achando que está certo. Está errado. Viu? Que aquilo pode ser usado até contra a gente mesmo.
e fomos nós que falamos. Isso me marcou muito. Hoje de manhã eu fiz um comentário a respeito aqui no encontro, que eu tinha bastante dificuldade assim de entender, afinal de contas, quem fez tudo isso? Quem influenciou tanto o homem? Quem ensinou tanta coisa ao homem? Até que veio ao meu coração que tudo provém de Deus. Não pense você que a tua inteligência, a tua sabedoria vem de você, nem de mim. Tudo, imagine tudo, tudo que você imaginar. A ideia, a inteligência, o trabalho, tudo provém do Deus Altíssimo. Amém. Mais alguém quer compartilhar palavras marcantes? Então a gente leu aqui no texto, Jesus ele falando lá com os líderes dos fariseus, os saduceus e todos os zeus que existiam naquela época. Ele, nessa discussão séria sobre o Cristo, sobre ele, sobre a missão dele, ele não estava só discutindo com os zeus daquela época, ele estava discutindo também com a própria família dele, que a gente viu lá no início, que eles falaram que Jesus ele fazia tudo secretamente, mas que ele deveria fazer isso tudo em aberto para que as pessoas pudessem acreditar nele, para que a própria família dele pudesse acreditar. Mas a Bíblia ela fala, tem lá em Marcos capítulo 1, versículo 22, ele fala assim: e eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mas eu me perguntei e me perguntei assim: como assim ele falava com autoridade e não como os escribas? Por que na Bíblia, um dos evangelistas, o Mateus, evangelista Mateus, ele escreveu que Jesus ele falava com autoridade e não como os escribas? Por que ele fez essa comparação? Será que existe alguma diferença? Será que existe uma forma diferente de quando a pessoa fala com autoridade e uma forma diferente quando falava como escriba? E qual seria essa diferença? Pode? Vou levar aí. Acho que eu vou ficar aqui embaixo. É que Jesus ele falava aquilo que ele fazia mesmo. Os escribas eles só falavam das escrituras, mas de repente eles não põem em prática. Então, quando a pessoa fala uma coisa e não vive aquilo que fala, ela não tem como ter autoridade. Eu acredito que seja esse princípio. Alguém com outra opinião? O irmão pediu primeiro. Sem sombra de dúvida, amados, é uma coisa interessante, né? Quem poderia fazer alguma coisa contra o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, né? E uma outra coisa também, uma frase, uma palavra que impactou muito a minha vida, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Numa preleção feita pelo pastor Eliakim Landes Filho, na Missão Batista Campo Maior. Nem igreja era ainda, né? E eu louvo a Deus por estar ali presente, depois de vários convites, não foi um nem dois, foi vários, centenas de convites, e nesse dia eu fui. E ali eu aprendi, porque tantas outras coisas que foram, outros versículos impactantes que foram falados ali, como o Provérbio 3:5, né? Que fala para a gente não se estribar em nossos próprios conhecimentos. Era uma pessoa muito difícil, né? Eu era uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente. Achava que conhecia tudo e eu achava que ser crente é ser um pobre coitado, um desinformado na vida. E pelo contrário, quando a palavra de Deus diz para abrir as nossas mentes, né? Que maravilha, né? Que uma vez que eu aceitei a Cristo Jesus, Ele tem aberto no meu coração, no coração de todos os amados irmãos presentes, né? E aqueles que estão online, que a alegria que nós temos no nosso coração é entregar tudo nas mãos dele, né?
e Ele tudo fará para nós. E a humildade é sempre importante estar entre nós, mas Ele quer que nós tenhamos conhecimento, né? Cada vez mais procurar o conhecimento para fazer uso para nós mesmos, né? E quanto às nossas palavras, as palavras têm poder para o bem e para o mal, segundo Tiago nos ensina sempre. Então é uma maravilha quando aceitamos Jesus Cristo, porque Ele passa a reger as nossas vidas e não nós, pobres humanos e coitados. Amém. Irmão Júlio? A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Jesus, ele não falava pela letra, ele falava pelo Espírito. Então a diferença entre os escribas, os fariseus e Jesus, quando falava, era a unção do Espírito Santo na vida dele. Amém. Então a gente pôde ver aqui os irmãos que compartilharam que quando a gente entende assim, alguém que fala com autoridade é aquela pessoa que fala o que faz, vive o que diz. Então quando o povo, né, não foi um escriba, um fariseu que falou isso, mas o próprio povo reconheceu essa autoridade na vida de Jesus, o nosso mestre. Ele estava falando que ele não ensinava como aqueles escribas que falam que tem que seguir todos os mandamentos da lei, mas esse próprio escriba não consegue seguir esses mandamentos da lei. Porque a lei tinha mais de 600 mandamentos. Quem conseguia cumprir todos os mandamentos? Só teve um, que foi o Cristo. Mas aí quando levaram a mulher adúltera até ele, falando assim, que ela foi pega no adultério, o que Cristo falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Entendeu? Então, quando ele fala aí nesse sentido de que Jesus ele falava com autoridade, ele não fazia meras repetições da palavra, mas sim ele trazia palavras de vida, palavras de transformação para a vida das pessoas. Aqui na lição, na revista, ele diz assim no primeiro tópico lá, porque tinha um poder. Porque a palavra de Deus ele marcava, porque a palavra de Jesus Cristo marcou aquela geração, marcou as gerações seguintes e continua marcando a nossa geração. O primeiro aspecto que a gente pode ver é porque ela tinha poder. Fala assim, lá no último parágrafo. As Escrituras atestam de várias maneiras o ofício profético de Cristo. E ele exerceu seu ministério profético com total autoridade nos seus ensinos. Ele é pronunciado como um profeta em Deuteronômio 18:15, cuja passagem é aplicada a Cristo em Atos 3:22. Ele fala de si como profeta em Lucas 13:33, e além disso, Jesus afirma que traz uma mensagem do Pai. Ele prediz coisas futuras nos seus ensinos com toda autoridade e fala com singular autoridade. Suas poderosas obras serviam para autenticar sua mensagem. Em vista disso tudo, o povo o via como profeta. Então a gente vê que o primeiro aspecto, a gente vê como as palavras de Jesus, ele marcava as pessoas daquela geração, da geração seguinte, e continua a marcar até hoje, porque a mensagem que Cristo entregou naquele momento é uma mensagem que é relevante até hoje. É algo que, se a gente viver hoje, a gente vai viver muito bem. Então a gente vê que o primeiro aspecto é porque todas elas tinham poder. O segundo, a gente já falou, que era da autoridade. A gente vê aqui a revista, ele vem trazendo alguns aspectos sobre a autoridade. Eu queria que alguns irmãos abrissem lá em Lucas 4:36. Que eram os aspectos que demonstravam a autoridade da palavra de Cristo. Se algum irmão puder ler para mim, quem for ler, só levantar a mão que eu levo o microfone. 4:36, né? 3 ou 6? 36. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder
ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então a gente vê a autoridade de Jesus sobre os demônios, que era uma grande novidade naquela época, não era algo normal de acontecer. Então Jesus ele tinha a autoridade sobre os demônios. Depois a gente vê a autoridade sobre ensinar. Lá Mateus 28, 18 e 19. Se eu não me engano, é aquele, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que tenho mandado, até que eu esteja convosco todos os dias. Mais ou menos isso aí. Aprendi isso aí na embaixada, aí, os embaixadores aí, manual do candidato, decorar os versículos. Não sei se tem ainda. Mas a gente vê a autoridade que Jesus tinha no ensino. A gente leu lá em Marcos 1, 22, que quando Jesus ensinava, quando Jesus parava com o povo, ele não ensinava como os escribas, meras repetições, que a gente chama de teologia enlatada, fazendo aquela regra do Tabajara, né? Teologia do Tabajara. Todos os seus problemas estão resolvidos. Mas não, Jesus ele trouxe uma nova visão, uma nova forma de se viver uma vida com Deus. Então ele ensinava com autoridade, não só ensinando, mas sim vivendo aquilo que ele ensinava. E ele teve também autoridade para curar. Ele curava as pessoas estando perto, estando longe. A gente tem lá o centurião. Eu ia confundir centurião, eu ia falar Cornélio. Só que Cornélio é de Pedro, né? Ou não, eu estou enganado. Cornélio é de Pedro. É Cornélio mesmo? Tá. Lá em Lucas 13, 12, ele fala o relato da mulher do fluxo de sangue. Ele fala, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Ali é o relato da mulher do fluxo de sangue. A gente se lembra que ela já passava anos tendo o fluxo de sangue, e para aquela cultura, naquela época, ela era posta de lado por ter esse fluxo de sangue. A mulher, quando ela tinha o fluxo natural dela, ela tinha que se afastar do marido, se afastar de tudo e esperar terminar o fluxo e depois passar por um ritual de purificação. Que eles iam para como se fosse uma banheira. Nessa banheira ela tinha uma água purificada e ela tinha que fazer esse banho nessa água. Tinha lá o número de vezes e tinha todo um rito que ela tinha que fazer, que até hoje os ortodoxos fazem. Tem até as casas de banho que elas têm essas banheiras, porque não é qualquer banheira que você pode entrar e fazer essa purificação. Então a gente vê ali Jesus, ele curando, e teve vários outros relatos, onde teve o do cego, do surdo, que ele curou diversas vezes. Dos paralíticos, que desceu do telhado, teve os amigos lá, que ajudou ele a descer pelo telhado. E também Jesus ele curava de longe, que teve o centurião que a gente falou, que não é o Cornélio, é outro centurião, mas pode ser, não sei. E que ele chegou, quando ele se aproximou, ele mandou o servo dele. Foi o servo dele? Não, acho que estou confundindo. Ele foi. Obrigado, irmã. Por isso que é bom dar aula assim, tá vendo? Ele foi. Jesus, ele queria ir. Quer dizer, calma aí. Vou voltar aqui. Ele se encontrou com o centurião. E o centurião pediu para que ele curasse o servo dele. E Jesus falou, então, vamos lá, vou lá curar ele. Mas o centurião falou assim, não precisa ir lá, porque a minha casa não é digna que o Senhor entre lá. Então, basta só que o Senhor fale que a enfermidade dele vai embora. Porque assim como eu, centurião, eu tenho autoridade, chego para o meu soldado e falo, faz isso, e ele faz, o Senhor também tem essa autoridade. Então a gente vê ali a autoridade de Jesus sendo reconhecida por próprio centurião da corte romana. Então vamos ver assim, um romano, para reconhecer uma autoridade em alguém era complicado, porque ele era a potência mundial daquela época. Ele dominava todos os povos praticamente daquela época.
Então, ele, sendo um centurião, para ele, um judeu, seria um nada. Seria a mosca no cavalo do cocô do cavalo do bandido, que fugiu. Seria um nada. Mas ali ele viu em Jesus essa autoridade diferente. As palavras de Jesus marcaram a vida dele. A história de Jesus marcou a vida dele. Então, a gente vê esse segundo aspecto da autoridade. E o terceiro e último aspecto que a revista vem trazendo, das palavras de Jesus, são palavras que trazem esperança. Algum irmão tem algum exemplo de uma palavra de Jesus que possa trazer esperança? Tem alguma lembrança? Algum irmão quer compartilhar? Vamos abrir lá em João 8:7. Eu vou ler do versículo 1. João 8, eu vou ler a partir do 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam Obrigado, irmãos. Sejam isso daí. Mas tu, quem tiver dúvida, está lá em João 8, versículo 5. É aquela palavra ali que enrolou minha língua. Mas tu o que dizes? E eles disseram, tentando para poderem ter do que o acusar, Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, a começar pelo mais velho, até os últimos. E Jesus, deixando sozinho, e a mulher em pé no meio deles, e Jesus foi deixado sozinho e a mulher no meio deles. Tendo Jesus se levantado, não vendo ninguém senão a mulher, lhe disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. Ele disse, e Jesus disse-lhe: Nem eu te condeno, vai-te e não peque mais. Aqui a gente vê o relato da mulher adúltera, né, que a gente chama. Ela foi pega em adultério. Aí os zeus da vida, né, os fariseus e os escribas, a classe julgadora da época, os juízes da época, eles foram levar até o mestre, Jesus, para ver o que ele falaria. Mas aí a gente começa a pegar alguns pontos. Ela foi pega em adultério. Então, se ela foi pega em adultério, ela não estava sozinha. Por que não levaram o homem também? Porque a lei, lá em Levítico 20:10, falam que o homem e a mulher tem que ser levados, tem que ser e aquilo lá. Isso aí. Hoje não vai sair mais a palavra. Tem que ser jogado pedra neles. Melhor, né? Então, elas têm que ser jogado pedras, né? Neles. Espera aí, eu vou voltar. Aí levaram só a mulher. Aí já tem uma coisa bem estranha, né? Por que um homem foi liberto naquele momento e não foi levado junto? Aí tentaram acusar a Jesus dessa forma, falando assim, você não julgou de uma forma justa, então o Senhor não é justo. Então aí Jesus manda aquela palavra que foi marcante, bem na lata deles, perguntou assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E pronto, acabou com eles. Apelou pela consciência deles, porque eles estariam pecando não levando o homem também. Estariam indo contra a lei de Deus, contra a lei que Moisés tinha deixado para eles seguirem. A lei que Moisés tinha recebido de Deus para eles seguirem. E naquele momento, nenhum dos acusadores continuaram lá, só ficou ele e a mulher.
E ele começa a trazer esperança para aquela mulher, falando que, como ninguém mais te acusa, então vai. Mas não peque mais, não continue em adultério. Mude a sua vida, transforme a sua vida, faça uma conversão na sua vida. E mude as suas atitudes. Então a gente vê que Jesus, ele trazia essa esperança na vida das pessoas. Essa mudança de vida na vida das pessoas. Então a gente vê esses 3 aspectos nas palavras que Jesus trouxe para a gente. O primeiro aspecto era o poder, o segundo a autoridade e o terceiro a esperança. Aí agora vamos refletir. Jesus sempre teve as palavras certas para todos os momentos. Sempre surpreendeu com seus ouvintes com ensinos profundos, porém de forma simples. Ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios. Ele tinha poder e nunca ninguém havia visto alguém como ele. E como tem sido a minha maneira de falar? As minhas palavras são consoantes com as palavras de Jesus? A nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar tem sido igual à vida de Jesus? Nós não somos discípulos deles. Como discípulos, temos que ser pequenos cristos aqui na Terra. Temos que ser cópias deles. E as nossas palavras têm sido cópias das palavras de Cristo? Quando falo do Evangelho, falo com autoridade ou falo verdade com cara de mentira? Eu tenho falado daquilo que eu tenho vivido ou tenho falado mais o que eu não tenho vivido? Será que as minhas palavras condizem com as minhas atitudes, com a minha forma de agir? Quando falo do Evangelho, falo com autoridade ou falo verdade com cara de mentira? Nossas palavras precisam ser marcantes, diferenciadas e significativas, assim como foram as de Jesus, nosso amado Mestre, Salvador e Senhor. Então, a gente tem que refletir sobre a vida de Jesus, que a palavra dele, toda a mensagem que ele trouxe, toda a vida dele, que tem aqui narrado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram palavras que marcaram a vida. Todo encontro, todas as pessoas que se encontraram com Cristo, eles saíram transformados, saíram diferentes. A gente tem a mulher de Samaritana, que quando se encontrou com Cristo, ela saiu uma verdadeira evangelizadora, uma fazedora de discípulos, tanto que ela trouxe vários para ouvir a Jesus Cristo. Um povo que, teoricamente, é um povo inimigo dos judeus daquela época. Né? A gente vê quando Jesus teve um encontro com Lázaro, que estava morto, ele ressuscitou, ele trouxe vida para aquele que estava morto. A gente vê na mulher do fluxo de sangue, ele trouxe vida para aquela mulher do fluxo de sangue, trouxe esperança para ela, porque ela pôde voltar à sociedade, a viver o convívio social normal. A gente vê da mulher, da adúltera, onde ele trouxe uma nova forma dela viver, não uma forma em pecado, mas sim uma forma onde ela busca a fazer a vontade de Deus todos os dias na vida dela. E as nossas palavras, quando a gente se encontra com as pessoas, tem gerado a mesma coisa? Ou será que a gente tem gerado mais sofrimento, mais dor, mais solidão? Então, deixa essa reflexão para os irmãos, nesse final, de será que a minha palavra, a forma como eu tenho vivido, a forma como eu tenho falado, tem gerado vida? Será que eu tenho refletido a autoridade de Jesus Cristo nas minhas palavras, nas minhas atitudes? Será que eu tenho trazido esperança para as pessoas? Porque a palavra de Jesus Cristo, ele traz esperança para nossas vidas. Então, reflitam sobre isso. Nesse momento que a gente vai estar fazendo o nosso momento ofertório, estejam refletindo